Estamos de volta com o programa Cândido, aqui pela TV Mundo Maior. E você que nos acompanha pela TV ou pela internet já sabe, entre em contato conosco, mande sua dúvida, sua sugestão e fale conosco. Conte o que você quer saber ou o que você sabe sobre Chico Xavier. O nosso endereço é candido@tvmundomaior.com.br. Rubens, eu vou ler aqui a primeira pergunta, que é da Dirce Abileira, de Alfenas, Minas Gerais. Ela diz que é com muita alegria que recebe no lar dela as informações sobre a vida de Chico Xavier e ela quer saber se o Chico era favorável a essa onda de cuidados exagerados com o corpo. Em relação a cuidados para a saúde e manter o seu corpo bem cuidado, né? Lógico que ele sempre seria favorável. O que ele não era favorável era para o exagero que se tem para o corpo, né? E a gente sabe, tudo que é exagerado é prejudicial. E ele então observava esses detalhes, né? Sim. Ninguém pode se dizer que exagerando está fazendo uma coisa certa, né? Como diz o ditado, tudo que é demais sobra, né? Não, e o corpo tem limites, né? Sim. E nós precisamos descobrir qual o limite do nosso corpo. Então o exagero sempre será prejudicial, né? Considerando até que quando nós temos que nos apresentar a alguém, e o Chico sempre colocou esta situação, não sempre colocava, mas colocou esta situação quando acharam por que ele usava peruca, né? Sim. O velho problema de sempre é por que o Chico está usando peruca? E Chico dizia que ele usava peruca por razões outras, que né, tinha pessoas que iam lá, beijavam a cabeça dele e tal, e ele teve que se defender nesse aspecto. Então ele sempre usou boina, na juventude dele, ele usava chapéu, Sim. sabe? Sempre num problema de defesa, ou até uma forma habitual dele, né? Era até um costume da sociedade antiga usar o chapéu, né? Exatamente. Mas nessa situação atual, ele era calvo, né? Então as pessoas ficavam abraçando, beijando e soltando toda a baba em cima da cabeça dele, gente. Não ia gostar, né? Então ele utilizou esse recurso, né? Da peruca, não por vaidade. Mas mesmo assim ele dizia que nós temos que nos apresentar bem aos olhos dos nossos semelhantes, né? Nos tornarmos assim aos olhos dele mais simpáticos, né? Mais apresentáveis. E isto é uma obrigação nossa. Nós não vamos apresentar o outro todo relaxado, né? Não, isso ninguém gosta, fica né? até desagradável. Então esta era a forma de Chico ver com relação aos exageros. Mesmo na presença física, mesmo no vestuário todo, o exagero também agride, né? E é interessante isso porque a pessoa acaba até perdendo a credibilidade, se ela está Certo. exagerando para o muito ou para o nada, Certo, né? acaba sendo até observado nesse Sim. sentido, né? E não é o propósito, né? Exatamente. A segunda pergunta é do Tarcísio Oliveira de Paula, de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Ele parabeniza você pelo trabalho de divulgação da vida deste homem exemplar, de caráter e honra inatingíveis, que foi o Chico Xavier. E ele lê muito sobre o Chico, mas ele não leu tudo. E ele quer saber se o Chico Xavier era vaidoso. Eu acho que nós já conversamos, praticamente já demos quase que uma resposta. Sim. Agora, sabe qual era a vaidade do Chico, na verdade? Pessoal, nenhuma. Chico já chegou a ter uma meia de uma cor, outra de outra, um sapato de um, outro sapato. Você vê que ele não se preocupava nesse tipo de coisa. Se bem que ele entendia, como eu expliquei há pouco, de se apresentar o melhor possível dentro de uma normalidade, né? Mas Chico não tinha vaidade, não. Tanto que, para ele, se ele estava com a camisa virada ao contrário ou não virada, para ele queria estar bem com as pessoas. Agora, a vaidade dele, no meu entender, sempre foi de que ele tinha esta força, né? Este caráter
de ser um espírito trabalhador, disciplinado, atendendo aos benfeitores espirituais. E essa vaidade, no meu entender, ele tinha, porque ele sabia que ele precisava ser este elemento, ter esta força, e ele tinha. Ele então enxergava o quanto ele se aplicava para ser uma ferramenta, né? Era uma vaidade, na verdade, construtiva para ele mesmo, sim. né? Era como se fosse uma força para ele continuar sendo o amigo, o médium disciplinado, o trabalhador que estava ali, né? Com a função de ser um disciplinado na tarefa da sua mediunidade. Porque se nós não sentimos vaidade ou orgulho, numa questão de uma coisa moderada, como falamos há pouco, ou orgulho de realizar bem uma tarefa, a gente já até não está se empenhando, nós não estamos desempenhando bem aquela tarefa, né? Você deixa, tanto faz, não é uma coisa tão importante. Eu vejo a seguinte, está me ocorrendo uma ideia agora do que é vaidade, na verdade. É como se nós pegássemos um copo d'água e fôssemos colocando uma colherinha de açúcar. No começo é aquele adocicado leve, mas a gente vai colocando, vai engrossando, né, o adocicado, que seria, no caso, o primeiro, a vaidade. Esse, engrossar, o orgulho. E se a gente continuar a colocar o açúcar, vai melar tudo. E esse melado seria o egoísmo. Então nós não podemos, nós temos que ter, né? Nós temos que dosar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de ver, de procurar entender de que a vaidade está em nós, não somos, evidentemente, estamos livres da vaidade. Ninguém está livre da vaidade. Um elogiozinho sempre é um estímulo. Sim. Mas não podemos nos pegar a ele, porque também nos derruba. Mas isto é vaidade, aquela vaidade de você perceber que você está conseguindo ultrapassar os limites daquilo que te fazia mal. A conquista, né? A conquista. Essa é a vaidade gostosa, né? E lembrando que nós estamos aqui para tirar um melado que a gente já acumulou em tantas encarnações, né, Rubens? Exatamente. Queridos amigos, foi uma alegria tê-los conosco no dia de hoje e aguardamos você na próxima semana. Um forte abraço. Rubens? Meu querido amigo, minha querida irmã, nós estamos aqui na TV Mundo Maior para você, como você está aí para nós. E é nessa junção, nesse querer, que nós vamos construindo um mundo melhor. Porque a TV em si já está dizendo, né? TV Mundo Maior. E é isto que nós precisamos, fazer de nossa TV um mundo melhor e maior. Deus te abençoe.